Olá pessoal, tudo bem? Então estou gravando mais um vídeo aqui. Novamente eu, cineasta de mim mesmo, que eu acho isso sensacional, essa possibilidade de você ter assim ângulos desse jeito, né? Assim virando todo mundo ao seu redor, né? Quase como se fosse um chroma key. Não é um chroma key, não. Estou aqui no mesmo lugar do último vídeo, margem do Rio Jaguari, e tá um fim de tarde bonito aqui, passam vários tipos de aves voando aqui. Tem uma que parece um marreco assim preto, que tem uma voz bem grave, faz uma coisa mais ou menos assim, e tem um outro branco. Então um é completamente preto, outro é completamente branco, que tem uma voz, tem um som mais agudo, assim, parecendo uma buzina, alguma coisa assim. E é interessante que à noite, faz tempo que eu não vejo isso, mas alguns anos atrás, ia passear com o meu cachorro aqui na margem do rio mais para frente, e nesse horário essas aves elas começavam já a pousar assim, que nem nessas copas de árvore que tem aqui atrás, e aquilo ficava todo flocos, parecia pipoca assim de longe, assim, sabe? Parecia que era uma pipoca jogada num fundo verde, assim, era muito interessante, assim. Eles devem fazer a mesma coisa ainda, né? E enfim, estou aqui ponderando sobre tudo, né, como a gente sempre faz, e aproveitando essa possibilidade de deixar registrado aí alguns pensamentos, né. Eu estava pensando com relação ao DMT, que é D de doido, M de maluco e T de tolerância, né, que é uma molécula que é produzida tanto em plantas quanto no nosso cérebro, e ela é responsável pelos sonhos lúcidos, né? E esse é o princípio de diversas drogas ativas, né, ou ritualísticas, xamânicas, né, como é o caso da ayahuasca, o santo daime, que é um outro nome para ayahuasca também. E é uma quantidade mínima, na verdade. Tem uma porcentagem que é legalizada, eu não lembro agora qual a porcentagem, que é 8, 10%. Acima disso é proibido por lei. E a ayahuasca, o santo daime, tem acho que um décimo desse máximo, né? Nada. E mesmo assim, quando você toma, dá um efeito bem interessante mesmo, um efeito de sonho, né? Bem lúcido e, e presente. Não é alucinação, não é como o LSD, que é uma alucinação, que você com os olhos abertos, ele confunde os sentidos, né? O aspecto sensorial da realidade. Então as pessoas que tomaram LSD, eu não sei porque eu não tive essa experiência, nem com nenhum alucinógeno, né? Com LSD ou chá de cogumelo, mas você dizem que tem essa questão sinestésica, né? Você sente sentidos de uma natureza em outros, por exemplo, escutar cores, né? É, sentir a textura de um cheiro, né? Então existe essa mistura, né, que se chama sinestesia, e que de uma maneira a gente já faz isso, né? Quando a gente se refere a sentidos, muitas vezes nós utilizamos adjetivos de outro para falar sobre alguma coisa. Por exemplo, é, um som opaco, né? Um som brilhante, né? Ou abafado. Eu tenho lembrança aqui de exemplos com som, porque é o que eu mexo, né? Mas obviamente tem também nos outros sentidos também, né? Então, uma coisa gritante, né? Que não é gritante, mas é o impacto da intensidade e das frequências que compõem aquele som, que dão, né, a natureza alarmante de alguma coisa que a gente fala que é gritante, né? Isso daí é um erro gritante, né? Enfim, a gente se utiliza muito disso e faz sentido, porque no final das contas tudo está aqui, né? Todos os sentidos vêm e o processamento é num lugar só. E a gente aprende ao longo da vida, né, a separar, a colocar em caixinhas, né? Isso, assim, obviamente, do momento muito, assim, uma idade muito recente, né? Acho que no primeiro ano de vida a gente já tem isso bem formalizado, né? E que é também nesse momento que se forma uma habilidade, né, ou
deixa de se diluir uma habilidade que os músicos eles privilegiam muito, que se chama ouvido absoluto, né? Que é a possibilidade da pessoa escutar um som, então a buzina de carro ao longe e saber qual é a nota, né? A nota musical mais próxima, né? E na verdade existem estudos que falam que a gente já nasce com essa habilidade, nós nascemos e quando começamos a adquirir a linguagem, a fala, essa habilidade é dissipada, é tirada na imensa maioria das pessoas, com exceção de poucas, né? É uma coisa assim na faixa de 0,1% da população que mantém e normalmente se mantém por razões cognitivas necessárias, por exemplo, falantes de chinês, que é uma língua tonal, do mandarim, que é uma língua que tem variação da tonalidade, você falar ma, e tem outra, ma, reto, reto, descendo, subindo e subindo, a mesmo ma tem significados completamente diferentes. E é isso que dá aquela sonoridade do chinês que eles falam, como se fosse quase que um voo de abelha, né? Que tem essa variação muito rápida de pitch. Isso tem informação, né? Informação semântica. Então, em populações como estas, né? Eles têm maior incidência de ouvido absoluta, muito maior, é coisa assim, praticamente 10 vezes mais de chineses que têm ouvido absoluto em relação a nós que não temos, que não falamos línguas tonais, né, com variação tonal, com significado semântico na variação tonal. Nós temos significado, mas não semântico, né? Por exemplo, no português a diferença entre uma afirmação e uma pergunta é na variação tonal, né? Eu vou ao cinema, eu vou, né? Estou falando até errado, eu irei, né? Eu irei ao cinema, eu irei ao cinema, então isso implica a diferença entre uma questão, né? Uma pergunta. Oh, olha que bonito esse som. Não sei se dá para escutar mas é muito bonito, um som melódico. Eu estou falando em variações tonais e começou a acontecer isso agora aqui. Muito bonito mesmo. É um horário muito bonito do dia, esse final de tarde aqui. Tá, os pássaros, especialmente, eles estão indo, né, procurando os abrigos. Daqui a pouco tem um morcego que passa, fica voando aqui na frente, que eu fico até na dúvida se ele está voando porque ele gosta de mim ou porque ele está me espantando para sair daqui. Então eu fico, ele nunca fez nada terrível, nunca, né, mas tem aquela questão dos pássaros que quando você está perto do ninho do pássaro, ele fica dando rasante perto para te espantar. Eu não sei se acontece o mesmo com o morcego. Mas assim, daqui a pouco ele começa a voar aqui atrás. Eu tenho que cair um pouquinho mais à noite que isso acontece. Já deve ser agora umas 6h30 da tarde, tá bem, daqui a pouco, olha, tem capivaras andando lá, não vai dar para ver isso, são capivaras, elas estão andando, talvez seja por isso que os pássaros, elas estão bem, quer ver? Bem aqui, ó, mais ou menos nessa região. Capivara é um bicho, é um coelhão, né? Coelhão grande e irritado, né? Ele ataca, se ele se sentir ameaçado, ele ataca, né? Eu tinha um labrador grande, de 40 quilos, que uma vez o capivara deu uma corrida atrás do labrador, ou seja, mesmo um cachorro tão grande não assustou ela. Mas então, voltando a essa questão, né, dessa habilidade do ouvido absoluto, isso a imensa maioria das pessoas perde isso, descarta, porque a gente ganha linguagem e na linguagem você ter essa informação é desnecessária e até atrapalha. Então, se alguém faz uma pergunta ou uma afirmação com a voz mais grave ou a voz mais aguda, isso não tem que contar como informação. Nós temos que ser capazes de retirar a informação semântica e sintática daquilo, independente da tessitura, né? E o ouvido absoluto ele mantém isso. Nós temos então ainda a capacidade tal, de diferenciar. E de uma maneira grossa nós temos ouvido absoluto, né? Todo mundo é capaz de diferenciar um som grave de um som agudo, né? O que acontece com o portador de ouvido absoluto, falando quase como uma deficiência, como um autismo, né? O portador dessa peculiaridade cognitiva, que não tem nenhuma diferença cerebral, neural, não tem nenhum arranjo neural diferente
nos portadores de ouvido absoluto, né? Não dá para escanear o cérebro e falar, isso aqui tem, isso não tem. É uma habilidade mental, né? Cognitivo, psicológica. É que eles conseguem diferenciar micro variações, né? Absolutamente. Então, de um Fá para um Fá sustenido, ou quase um Fá sustenido, que é um pouquinho assim, um pouquinho abaixo, eles têm essa habilidade, né? Porque eles mantêm, mais ou menos como a gente tem a capacidade de reconhecer, os que não são daltônicos, né? As cores. Então você reconhece um azul, né? Um verde, sem necessidade de comparar uma tonalidade com outra, né? E é interessante que chama tonalidade também, tanto musical quanto cromática, né? Se fala da tonalidade, que é a frequência, na verdade, que é a diferença. A imagem, a luz é frequência eletromagnética e o som é frequência de variação de pressão atmosférica em pequeníssima escala, né? Em coisa de micropascais, né? A atmosfera tem mais ou menos uns 100 mil pascal e a variação de 20 micropascal já é audível numa determinada frequência, na faixa de 1000 Hz, mas enfim, isso é uma questão à parte, né? O que eu estou falando é dessa questão de se manter essa habilidade ou não, e, dessas janelas cognitivas que nós temos, né, especialmente no começo da vida, onde nós entendemos toda a noção de mundo, né? E nós todos passamos por esse treinamento, nós somos até preparados a isso. Então nós entendemos a realidade por causa dessa competência que a gente tem de colocar em caixinhas e formatos. E aí voltando ao que eu estava falando há um tempo atrás aí, essa questão de você separar os sentidos, né? E separar os subsentidos, né? Porque nós não temos, a gente fala assim, audição é muita coisa, né? Tem muitos aspectos sonoros que a gente percebe variação de intensidade, a variação de tonalidade, a existência ou não de tonalidade, né? Um estalo de dedo não tem uma nota musical, né? Mas um assobio tem, então existem sons intermediários, então essa claridade da altura, as componentes de um som dinâmico que determinam o timbre, né? A qualidade, a diferença entre um instrumento e outro. Imagina assim um clarinete e um violino tocando a mesma nota com a mesma intensidade, né? A diferença que a gente percebe, que todo mundo percebe, é o timbre, são as componentes em frequência, mas isso é uma história também que a gente pode falar um outro dia. O que eu estou falando é com relação a essa questão do sentido e como tudo isso é agregado e administrado aqui por essa forma, né, que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida, especialmente na idade, né, muito recente. Então, como eu estava falando, por isso que eu usei o exemplo do ouvido absoluto, né? Assim, passou de um ano e pouco, quem perdeu, perdeu. A gente não existem casos, né? Tá cheio de gente tentando. Capivara passando aqui atrás, ó. Aqui, ó. Tem várias lá atrás, olha. Elas estão todas vindo aqui, ó. Aqui, ó. São capivaras também. Capivara, essa daqui, ó. Tá cheio de filhotinho. Vamos fazer uma pausa aqui pra. Não dá pra eu. Eu queria colocar um zoom, mas não dá. Mas dá pra vocês verem. Eu vou ficar de costas porque elas não se assustam comigo. Mas tá vendo que tem filhotinhos. E nessa circunstância que elas ficam particularmente agressivas para defender os filhotinhos, né? É a oxitocina, que um dia eu falo sobre esse neurotransmissor, né? Que está relacionado a um hormônio, talvez, o hormônio do amor, né? Que é o que dá esse efeito. Muito bacana, olha que legal. Ei, capivaras! Tudo bem com vocês? Olha que legal! Quantas capivaras estão indo embora e elas afundam. Elas afundam e somem, assim, elas conseguem segurar bem a respiração. E então, aí tem essas drogas, né, psicoativas, né, psicotrópicas, que confundem isso, né?
E elas são utilizadas há milhares de anos em rituais, né? Como por exemplo o cogumelo, né? Alguns tipos de cogumelo que são alucinógenos, o LSD, né? Que é um ácido. E o DMT, que eu estava falando no começo, não é um desses, mas ele cria sonhos lúcidos. Então ele faz uma distinção entre o que é sonho e o que é realidade, que o LSD não faz, né? Ele confunde de fato a maneira que nós estamos percebendo o mundo aqui, né? Dependendo da dose, né? Em maior ou menor escala. E o DMT, ele lida com essa questão do sonho e sempre tem uma discussão, até filosófica, sobre a diferença, o que é sonho, o que é realidade, né? Aquele provérbio, aquele conto, aquela lenda, conto chinês, que um sábio chinês sonhou que era uma borboleta e aí quando ele acordou ele não sabia se ele era um sábio que tinha sonhado, se ele era um sábio que tinha sonhado que era uma borboleta ou se era uma borboleta que sonhou, que estava sonhando que era um sábio, né? E eu acho isso tudo muito bonito, mas assim, é óbvio que a gente sabe a diferença do sonho, como a gente sabe a diferença entre o que é bonito e feio, ou justo ou injusto, apesar de ser difícil diferenciar, né? Entre um e outro. Agora está passando um carro aí, deve ser uma capivara dirigindo um carro com um som altíssimo. Eu não sei quem que é mais animal, provavelmente os caras, porque as capivaras elas estão em harmonia com a natureza e esse indivíduo não, mas tudo bem. São outros níveis aí que nós temos que lidar aí, né, da realidade. E, enfim, aí que eu estava falando com relação ao DMT. Eu tive uma experiência há alguns anos atrás, não sei quantos anos aí, menos de 10, de participar de sessões com a ayahuasca, né? Que eles serviam lá em copinhos assim pequenininhos, como de café, e a cada uma hora e meia eles serviam novamente, você podia tomar ou não, e aquilo tem um gosto horroroso, né? Muitas pessoas acham que a ayahuasca é um chá, mas na verdade é como se fosse um processo parecido com um vinho, ele é fermentado. E é muito interessante, tem muita matéria a respeito disso, né? Que no local onde existe as duas plantas, tem centenas de milhares de outros tipos de plantas e só aquelas misturadas. Uma tem o princípio ativo, que é o DMT, mas ele tem ao mesmo tempo um outro componente que impede que ele seja absorvido. Então se você pegar aquela planta e comer as folhas ou a raiz, não vai acontecer nada, mesmo tendo o DMT. Então tem uma outra que inibe o inibidor, e aí misturando as duas, e por isso que tem uma corrente aí de ayahuasca que chama união vegetal, união do vegetal, que é isso, unir esses dois, né? E aí um inibe o inibidor do outro e aí ela fica passível de ser tomada, ser ingerida oralmente, que é uma coisa sensacional, né? Assim, como que isso acontece e tal. E tem mil lendas a respeito, né? Que como isso foi revelado às pessoas e a utilização. E eu participei de 3 sessões e eu já tinha pensado em 3. A primeira foi muito interessante, a segunda foi, não sei lá, um mês depois, mais ou menos, e a outra foi ruim, foi assim mesmo como se fosse para que eu não fizesse mais. Passei até mal, caiu minha pressão. Mas o que eu percebi é o seguinte, nós já temos viagens e as viagens são os nossos sonhos. E quando nós sonhamos, o nosso cérebro produz e libera DMT, é a mesma molécula que tem na ayahuasca, né? E quantas outras o nosso cérebro deve criar e administrar na dose correta, daquilo que a gente precisa naquele momento, né? Quem somos nós para questionar essa farmácia, sabe, dentro de nós, que administra as drogas exatamente na proporção que nós precisamos, né? Talvez existam pessoas que tenham carências de sono, de sonho, de, de outros neurotransmissores, eu até acredito nisso, mas no meu caso, assim, quem não tem, eu sinto que o meu cérebro produz, sabe, ilusões e sonhos tão vívidos e tão bons e tão sensacionais. Outro dia mesmo eu tive um sonho que eu estava até contando aí para o meu filho, mas assim, não pela história,
Não pela história, a história é interessantinha, envolve alguma coisa um pouco tétrica. Eu estava num lugar que tinha túmulos de crianças e as crianças estavam brincando, todas com mortalhas e como se fossem mortas, mas elas estavam bem, elas estavam felizes, todas mortas num cemitério, como se fossem as almas dessas crianças brincando entre elas, e uma paisagem bastante parecida com essa que eu estou mais ou menos agora, com essas, sabe, que nessas paredes assim escorridas, desse jeito assim, ó, sabe, esse portãozinho fúnebre, enfim, né, mas não me provoca nenhum problema nisso, não, só estou achando interessante que tem uma correspondência. Eu não fiz isso, não vim aqui pensando nisso. Foi uma coincidência. E elas estavam bem, elas vieram conversar comigo, essas crianças, e eu também interagi com elas, mas eu percebi que elas estão mortas, elas não estão vivas. Enfim, tudo bem, a história é interessante, mas mais interessante do que isso é a qualidade de imagem, de som, dos sentidos todos tão intenso, até mais intenso do que a própria realidade. Era uma coisa assim muito vívida. E mesmo assim nós não misturamos, né, o que é realidade e o que é sonho. E para mim assim a chave para desvendar esse conto bonito, né, do sábio que sonhou que era uma borboleta, é que existe uma diferença fundamental do sonho para a realidade. A realidade não é editada, ela é contínua. Né? Apesar de nossos olhos terem sacadas, a gente vai de um lado ao outro e não percebe, é como uma edição de câmera, mas as coisas ocorrem num contínuo, né? Com exceção da noite que nós sonhamos, mas o sonho ele é descontínuo, né? Ele é por natureza descontínuo. Então está acontecendo alguma coisa, depois acontece outra e a gente não estranha simplesmente mudar de uma realidade para outra. Que nem outro dia eu experimentei um óculos de realidade virtual e quando você coloca muda completamente a realidade, a gente está bem com isso. Imediatamente você assume que está naquele momento. Para mim é como se fosse a ilusão, né, que não é uma alucinação, porque ela acontece com os nossos olhos fechados. O DMT inclusive tem isso, quando você toma, você está tendo aquelas visões, muitas coisas são bobas até, são coisas que aconteceram ao longo do dia que ficam voltando, né? Que nem numa das sessões eu tinha ido numa oficina eletrônica durante o dia e eu estava vendo aqueles componentes enormes e como se fossem assim num âmbar, numa geleia, numa coisa assim bastante viscosa e eles assim, ou no espaço, virando com uma qualidade, né, parecia fotografias em alta resolução. Mas quando eu abria os olhos, sumia. Né? Assim, eu voltava, como quando a gente acorda, que você volta à realidade, você sabe que você não está mais no sonho, e tem até um pouco, um desencaixe, né? A gente está assim um pouco confuso ainda, um pouco desorientado, mas sabe a diferença. Né? Aquilo foi um sonho, isso daqui é a realidade. Então para mim é muito óbvio que exista e não sei porquê, mas é fundamental, né? Que todos nós sonhamos, todos nós temos essa necessidade e mesmo os que não lembram, né? Mesmo os que não lembram dos sonhos, eles sonham. Então, assim, eu não vou me alongar muito mais, além do que eu já me alonguei, mas assim, a questão é que nosso cérebro já provê isso, né? Nós temos essas substâncias sendo administradas, né? E basta que a gente preste atenção nelas, né? Que a gente dê atenção. Ao invés de buscar, né? É como quem quer melhorar espiritualmente e quer ir para um retiro, para um mosteiro, mas as coisas estão acontecendo no momento para aquela pessoa, né? Assim, então ela não lida com um desafio que está acontecendo lá, de repente com um vizinho chato ou com um parente, com alguma coisa e vai para um retiro, né? Tentar se espiritualizar. A espiritualização está na frente dela, né? Está em cada momento e a gente abrir os olhos. Eu acho que dessa mesma maneira a questão dessas drogas e substâncias e viagens sensacionais eu tenho toda noite, né? É de graça, é segura, não representa
um perigo à saúde e são sensacionais, né? São incríveis. Então, era mais ou menos isso que eu queria falar aqui nesse final de tarde, que está aqui. Vocês devem estar percebendo que o meu rosto está sumindo, né? Estou aqui nos últimos momentos, vou virar até aqui, pronto. Aqui já fica um pouco pegando as últimas restes de sol e daqui a pouco, se como ele costuma acontecer, daqui a pouco vai ter um morcego voando aqui a poucos metros aqui. É mais ou menos nesse momento que eles aparecem. Então, é isso. O que eu queria falar com relação a isso, né? Essas questões. Eu acho que a gente, como fala, né? Assim, aquela frase, santo de casa não faz milagre, né? Eu acho que o correto seria, nós não damos atenção ao santo de casa, por mais milagre que ele faça. Ele está fazendo milagres, só que a gente não leva em consideração. Então nós vamos buscar em outros lugares, né? Outros lugares o milagre, e ele está acontecendo na frente da gente. Então é isso. Eu vou terminar aqui deixando algumas imagens aqui do pôr do sol aqui. Tudo de bom para vocês, até uma próxima divagação. Eu não sei se eu consigo, se tem hoje, mas tem uma árvore aqui do lado, aqui onde eu estou, que formam umas aranhinhas. Elas formam uma teia e ficam nesse momento tentando pegar os mosquitinhos que voam aqui nesse final de tarde. Deixa eu ver se eu consigo achar essas aranhas, que era tão interessante. Elas ficavam nesses galhos aqui, mas hoje... Ah, tem uma lá, ó. Olha lá. Ah, tem uma bem perto aqui, ó. Nesse momento elas trabalham intensamente para fazer essa teia. Tem muitas aranhas, nossa, muitas, deviam estar em cima da minha cabeça todas elas. E elas ficam caindo e voltando e numa agitação. Não sei se dá para ver. Dá. Tem muitas, né? São algumas, sei lá, mais de meia dúzia com certeza. E eu uma vez fiquei aqui observando e elas são pequenas, não são grandes não. E eu vi que ao mesmo tempo que elas estão aqui também tem mosquitinhos voando, eles acabam eventualmente caindo. Eu acho que isso também complementa o que eu estava falando, na questão de que nós muitas vezes não prestamos atenção em coisas sensacionais que estão acontecendo ao nosso redor, né? E isso pode estar acontecendo em qualquer circunstância, ou dentro de uma prisão, de um campo de concentração, uma pessoa paralítica vivendo entrevada numa cama. Sempre estão acontecendo tantas coisas. Claro, a gente é muito... Como que eu posso generalizar dessa maneira? Mas a impressão que me dá é que sim, que sempre tem coisas muito interessantes acontecendo ao nosso redor. E basta a gente prestar atenção, como prestar atenção nos nossos sonhos, né? Que são tão sensacionais e valem tanto como uma grande viagem
de algum alucinógeno sensacional, com toda a vantagem de ser completamente seguro, natural e até benéfico. O morcego começou a voar aqui. Eu não sei se vai dar pra ver, mas ele passa voando. É que é muito rápido. Ele passa voando aí. Deixa eu ver. E esse morcego, que é interessante, ele entrou algumas vezes já no meu quarto. Não foi uma, nem duas. Eu não sei se é morcego, se são como se fossem andorinhas voando. Tá vendo que tem algumas passando? Eu tô na dúvida agora, eu não sei se são morcegos ou andorinhas. Porque esse pássaro que está voando, ou esse ser, ele voa tão rápido quanto um morcego. E com as asas curtas assim também. Então pode ser que sejam morcegos, eu não sei dizer. Acho que não. Acho que não são. São algumas aves que ainda não encontraram um lugar definitivo, talvez. Eu acho que não era o morcego, porque o morcego ele fica indo e voltando, ele não passa e vai embora. Ele fica, dá para perceber que a intenção dele é ficar passando perto. Ele passa, dá uma voltinha, passa de novo, e essas não, estão simplesmente indo, né? Elas estão, esses pássaros, eles vão de um lugar a outro simplesmente. Numa sensação bem grande assim de, de pressa. Mas é isso. Acho que eu vou encerrar por aqui então. Até uma próxima oportunidade.